7h50. Ainda de pé, está de pé. 1 Reis 17, a partir do verso 3 até o verso de número 6, uma mensagem zero bala, mensagem nova, que o Senhor me deu. Eu gostaria que você prestasse atenção, porque vai mudar a sua vida. Eu estou na fé. Depois do culto, não vai dar tempo agora, mas eu creio que depois do culto eu vou querer orar para essa irmã de branco, com uma listra preta. Você, essa irmã aqui na frente está com a mão no bolso. Você e esse rapaz com essa senhora. Isso, se acabar o culto, precisa pegar, vem aqui em mim, eu quero abençoar vocês. 1 Reis 17, verso de número 3, quem encontrou diz amém. Vamos fazer um combinado, presta atenção na leitura, e eu vou falar por quê, porque você nunca às vezes viu o que você vai ver aqui, é algo que Deus me revelou, e eu quero passar para vocês em nome de Jesus, amém? Está escrito assim: vai-te daqui, vira-te para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho dado ordem aos corvos para que te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, e estava diante do Jordão, e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia ele do ribeiro. E a igreja diz amém. Se assenta e dá uma salva de palmas, e a melhor que você tiver para Jesus, tá? Melhor que você tiver para Jesus. O texto é conhecido. Alguém me ouve? Diz amém. Olha para mim, o texto é conhecido, e pelo texto ser conhecido, às vezes você vai pensar que conhece a mensagem. Agora deixa eu ensinar uma coisa para você, quem está me ouvindo, diga amém. Uma coisa é você conhecer o texto, outra coisa é você conhecer a mensagem. A história que eu acabei de narrar não é minha, é bíblica. Diz que existiu um homem, o nome desse homem era Elias. Qual que era o nome do homem? Qual que era o nome do homem? Elias. Elias surge em um cenário difícil, um cenário atribulado, um cenário de pouca fé, um cenário de pecado, um cenário onde um mau rei, e uma péssima rainha, eram os legisladores de Israel. Legisladores esses que desobedeceram ao Senhor. E quando Elias aparece, ele vai aparecer profetizando, e ele vai dizer o seguinte, toda atenção é pouca para eu aplicar a palavra. Segundo a minha palavra, não haverá chuva sobre a terra. Segundo a minha palavra, não haverá chuva sobre a... Então presta bem atenção. Elias não aparece com uma solução. Elias aparece com um problema. Elias não aparece com um milagre. Elias aparece com uma provação. Elias não aparece com uma vitória. Elias aparece com uma privação, ausência de chuva. Quando Deus vê que esse profeta, por nome Elias, ele disse algo muito forte, que segundo ele não haveria chuva sobre a terra, Deus vai garantir a palavra. Deus vai garantir o quê? Deus vai garantir o quê? Mão direita para cima.
Quem você é diante de Deus? Alguém que quando fala, Deus garante a palavra, ou quando fala, Deus fala, eu não autorizei? Cadê o glória a Deus, gente? Que tipo, segura a mão que você vai fechar agora. Que tipo de pessoa você é? Aquele que quando fala, o céu estremece e a terra treme? Ou quando você fala, é como alguém que não falou coisa alguma? Deus te trouxe aqui hoje para te dizer: vou colocar peso em tuas palavras. A coisa não vai ficar boa. Já vou pregar já, porque o tempo é curto. A coisa não vai ficar boa. Alguém me ouve e diz amém? Não vai ficar. Porque ele está dizendo que não vai ter chuva. Ele criou um problema. Ele criou um problema. E quem que pode fazer voltar a chover? Hã? Eu não ouvi. E depois, quem pode fazer voltar a chover? Quem pode fazer voltar a chover depois? Deus está à procura de pessoas que criam um problema para Ele poder criar a solução. Tem muita gente que quer viver de solução. E quem quer viver de solução, quer viver na superfície. E Deus não está atrás de quem vive de solução. Deus está atrás de quem vive do problema. Porque o que te promove não é a solução que você encontrou, mas o problema que você enfrentou. Quando você enfrenta um dilema, quando você enfrenta um problema, quando você enfrenta uma dificuldade, isso mostra o seu grau de confiança e fé. Porque se Deus permitiu você passar pelo vale, é porque Ele vai passar contigo. Dá um glória a Deus. Deus te trouxe aqui para te dizer: eu permiti o deserto, mas vou passar contigo nele. Alguém está focando no problema, enquanto deve focar na solução. Aonde está seu foco? No problema que você criou? Ou na solução que ainda está por vir? Pergunta para quem está do seu lado assim: aonde está o seu foco? No problema que você criou? Fala assim: no problema que você criou? Ou na solução que está por vir? Fala assim: pastor, grita, pastor, eu preciso entender um pouco melhor. Você está numa conferência, vou desenhar para você colorir. Vem cá, missionário Marcos, vem cá do meu lado. É assim que funciona, mão direita para cima. O missionário Marcos, que é esse jovem bonito, tenho como filho, ele é empresário, ele é barbeiro, muito bom, homem de Deus, dizimista fiel, tem muitos clientes. Ele cometeu, nos últimos meses, abaixa a mão para você não cansar que você vai levantar de novo, algo que mudou a vida dele. Que foi esse algo? Uma decisão. Você pagava aluguel? Não. Você pagava aluguel na sua barbearia? Não. E agora? Agora eu pago. Então vai para lá. Ele tem uma barbearia, onde ele não pagava aluguel. Onde ele não pagava o quê? Ele tinha uma barbearia. Pastor, ele tinha. Onde ele não pagava o quê? E agora ele? Isso é ruim ou é bom? É bom por quê? Fala assim: me perdoa, Senhor, pela mentira que eu falei. Sair de algo que não pagava aluguel para ir para o aluguel é bom? Depende. Agora que vai entrar a resposta. A resposta não é bom. A resposta é, repete, depende do que é a atitude que foi tomada. Porque aonde ele não pagava aluguel, era um lugar
Aonde agora ele vai pagar um aluguel? É outro lugar. O salão dele era um. O salão dele agora é outro. Ele saiu da vitória para o problema. E do problema para a solução. Dá glória para ele. Tudo, repete, tudo depende do meu ponto de vista. Cria o problema. Aluguel. Ah, porque eu estou aqui na minha casa, né? Às vezes está na sua casa, não resolve o teu problema. Ó, segundo a minha palavra, não vai chover. Agora, sem chuva, como é que vai fazer? Vamos colocar os inimigos no aperto. E é aqui que eu começo a pregar, porque eu tenho pouco tempo, é 8:01. Olha para mim. Deus vai aparecer. Deus vai aparecer antes da palavra liberada ou depois? Deus vai aparecer antes da palavra liberada ou depois da palavra liberada? Hã? Depois. Deus apareceu quando? Enquanto você não liberar a palavra, Deus não vai aparecer. Enquanto você não liberar a palavra, Ele não vai aparecer. Porque Ele libera a palavra, Deus aparece e fala: vai-te daqui para o ribeiro de Querite. Quando Ele cria o problema, Deus fala: sai daí. Por quê? Porque aí onde você está agora tem problema, mas para onde eu vou te levar não tem problema não. Deus vai te tirar da superfície para te colocar no campo do extraordinário. Aí tem luta, aí tem batalha, aí tem perda, aí tem prejuízo. Você precisa entender o que é perda e o que é investimento. Fala, como assim, pastor? Fala, como assim, pastor? O que Elias profetizou? Que não vai ter o quê? Então, se não vai ter chuva, não vai ter o quê? Não vai ter o quê? Se não vai chover, não vai ter o quê? Se não tem água, não tem plantar. Se não tem plantação, não tem comida, não tem o quê? Então, o que ele falou? Que segundo a palavra dele, não vai ter o quê? E se não vai ter chuva, não vai ter o quê? Aí Deus fala com ele: desce para onde? E desce para onde? Desce para onde? E o que tem no ribeiro? Mão direita para cima, que eu vou desenhar agora para você colorir. O que você falou não serve nem para você. Por quê? Porque não vai ter água para os outros. Mas para você vai ter água. Porque Deus manda você descer para o ribeiro nessa noite. Fecha a mão e dá um glória a Deus. Desce para o ribeiro. Vai para onde tem água. Porque talvez aonde você está é bom para você, mas não tem água. Ah, pastor, eu estou aqui nesse apartamentozinho aqui e está bom demais. Ah, pastor, eu estou morando com a minha mãe e está bom demais. Bom que eu não pago aluguel. Não, melhor que você pagar o aluguel. E sair fora da sua mãe e do seu pai. Porque enquanto você estiver com sua mãe e seu pai, quem controla você é seu pai e sua mãe. Pelo espírito que ali habita, sem você perceber. Agora quando você sai, você dá um salto, porque você começa a viver sua própria vida. Sua própria experiência. O glória a Deus foi embora, porque tem muita gente que não concorda com a evolução. Mas você só está aqui porque Deus a partir de agora vai fazer você evoluir. Dá para dar para mim um aleluia? Desce para o ribeiro. Desce para o ribeiro. Ô pastor, eu gostei que você falou aí, porque a minha esposa não quer sair da casa da minha mãe por nada. Expulsa o demônio, o capeta. Ela sai capeta, em nome de Jesus. Quando ela estiver dormindo, que senão ela te mata. Ela te mata. Ela dorme, sai demônio, sai capeta. É contigo mesmo, demônio. Você não quer que essa mulher saia não, né? Você quer que eu fique aqui na beirada do meu sogro, que não pode dar nem um gritinho a mais, nem uma batida da cama na parede a mais,
a gente tem que segurar. Mas, demônio sujo, você está amarrado em nome de Deus. Aí ela já vai levantar melhor. Ela já vai levantar querendo dar até uma namorada a mais. Fala assim, na casa do papai não dá para ficar mais não. Aí você vai, ô Jesus maravilhoso, hein? Libertação na madrugada, hein? Que coisa linda. Entendeu o que é perda e o que é investimento? Desce para o ribeiro. Você vai ficar onde não tem água. Que você falou que não vai ter água mais. Mas e aí? Você vai ficar igual o bobo aí? Rapaz, desce para o ribeiro. Vai para onde tem água. Ele foi. Alguém me ouve? Diz amém. Agora aqui é o segredo. Ele vai descer para o ribeiro. E Deus vai dizer para ele assim, ó. Eu dei uma ordem. Eu dei uma? Qual ordem que eu dei? Eu dei uma ordem para que os corvos levem pão e carne para você. Pão e carne para você. Em quais horários? De manhã? Está fraco demais. Está pensando que vocês nem comer o pão agora de tarde. De manhã e? De manhã e? Vai levar o que para ele? Pão e? Qual horário? Desce para o ribeiro. E os corvos, ele deu uma. Entender que Deus não pede. Entender que Deus manda. Eu já dei a ordem. Pastor, eu não estou vendo nada. É porque você não tem fé para nada. Aí Deus não tem nem como te honrar. Ele está esperando só um pouquinho de fé. E se for do tamanho de um grão de mostarda, ele troca até um monte de um lugar para sua causa. Dá pelo menos 2 glórias bem gostoso para Jesus. Ele não está esperando muito de você. Pergunta, por quê, pastor? Dorme com essa, porque do ser humano não dá para esperar muita coisa. É por isso que até na fé ele fala assim, é só do tamanho de um grão de mostarda, porque não dá para esperar muita coisa de vocês. Está na palavra, não sou eu, senão você fica revoltado comigo. Está na palavra. Eu já dei a ordem para o corvo. Amém? E você dá até glória a Deus. Pergunta quando, pastor? Quando o corvo vem de dia. Pergunta, como assim, pastor? Quando o corvo vem de dia, pastor Edgar, você está vendo o corvo chegar. Você está vendo a carne no bico do corvo. Você está vendo o pãozinho no bico do corvo. Você fica todo, ó. Chegou. Ainda mais crente com fome, gente. Crente com fome pede uma pizza, a pessoa fala que é 40 minutos, você morde a boca. 40 minutos? Você ouve um barulho de buzina, é um inferno. Você vai lá fora 50 vezes para ver se a pizza é uma coisa diabólica. Não dá para ser feliz. A comida agora é que horário? De dia. O corvo vai levar que horário? Qual que é o horário que o corvo está levando a comida? E é uma bênção, de manhã, de dia. Você vê chegar. Sabe qual o problema? Pergunta qual, pastor? Eu fecho a Bíblia. A providência da noite. Você não vê nem a carne, nem o pão. E nem o corvo. É aí que vem o teste para você se você tem fé de verdade. Quando escurece. Quando você bebeu da água e comeu de manhã, mas de noite você não está enxergando. Tem momentos que Deus não vai permitir você enxergar para provar sua fé. Faz assim com a mão assim. Faz assim, ó. Nem corvo, nem pão, nem carne. Porque à noite Elias não enxergava, mas esperava. Você terá resultados mediante ao seu nível de espera. Eu não espero mais nada não, pastor. O que você me indica? A morte. Morte. Espera mais nada, ué. Ô pastor, o senhor é muito doido. Talvez seja mesmo. Ainda não
não fiz ainda um exame ainda não. Pode ser que eu seja louco mesmo. Eu não estou esperando mais nada. O que você me indica? Morrer. Não está esperando nada. Agora a Bíblia diz, pergunta o quê? O que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como que de águias, andarão e não se cansarão, correrão e não se fadigarão. Tem alguém que espera no Senhor? Então espera, porque o corvo está chegando. Então espera, porque o pão está a caminho. Então espera, porque mesmo de noite a carne vai chegar. A carne vai chegar, o pão vai chegar, e o corvo vai chegar, mesmo sem você enxergar. Sabe o que eu aprendo aqui para me finalizar? Pergunta o que, pastor? Tem coisa que só vem pela fé. E está tudo mostrando o contrário. Está tudo mostrando que deu errado. Está tudo mostrando que já era, que não tem jeito. Tudo. Mas é tudo mesmo. E sabe o que acontece? Deus te traz um culto como esse para te dizer: você criou o problema, eu criei a solução. Você criou o problema, eu te tirei do problema e coloquei na provisão. E a ordem que eu dei não foi um pedido, foi uma ordem. Vai chegar. De manhã tu enxerga, de noite você não enxerga. Então usa a fé para chegar, para receber. Olha para quem está dizendo assim: mesmo de noite o corvo está a caminho. Fica de pé no nome de Jesus. Vamos finalizar? Coloca a mão no teu coração. Eu vou pedir os homens de Deus para estender as mãos. Aqui também, missionário, pastora, para estender as mãos. Coloca a mão no teu coração, em nome de Jesus. E quem entendeu a mensagem, dá um grito de glória a Deus. Esperar. O pastor está dando tudo errado. Não é que está dando tudo errado, é porque está de noite. E como está de noite, você não está vendo. A Jaque pegou, né? Está de noite. Porque está de noite, pô, está enxergando. Mas está vindo? Tá. Ele deu ordem? Deu. Tem corvo? Tem. Tem pão? Tem. Tem carne? Também tem. Você está vendo? Você viu só de manhã. Você só viu de dia. Sabe o que eu aprendo aqui? Que enquanto a gente está vendo é bom demais. Quando a gente está enxergando é maravilhoso. O problema é quando eu não enxergo mais. O problema é quando eu não vejo mais. Tem alguém aqui que vai esperar o corvo de noite? Porque eu tenho uma notícia para você. Pergunta: qual, pastor? Ele está a caminho. Com pão e com carne. Tem alguém aqui que recebe Bíblia? Você recebe profecias bíblicas? Você recebe? As duas mãos lá em cima. Ainda essa semana Deus vai te dar duas providências: pão e carne. Pão e carne. Para você e para a sua família. Feche os teus olhos, soberano Deus e eterno Pai. Nós estamos à espera, meu Pai, de um milagre. Nós criamos um problema para crescer o nível e sair da superfície. Alguém aqui entendeu que não vale a pena economizar, porque o melhor é investir. Nós estamos cientes, meu Pai, que temos que descer para o ribeiro, que é o lugar onde tem água. Elebra subida.
É necessário, meu Pai, tomar posse da providência que vem de dia. Mas necessário também tomar posse da providência que vem à noite. Como ministro do Evangelho, meu Pai, eu vejo casais conversando em casa depois do culto. Eu vejo empreendedores conversando sobre negócios depois do trabalho. Reuniões nessa semana em gabinetes fechados. Eu vejo viagens, meu Pai, que os teus filhos vão fazer. Eu vejo, meu Pai, negociações que estão a caminho. Eu vejo, meu Pai, tem causas na justiça que serão dissipadas e o testemunho que vai ser dado no altar. Meu Pai, eu não estou nem aí para o corvo que veio de dia, o que eu enxergo eu domino, mas eu preciso crer nesse corvo que vem à noite. E calabla subianda da bandou. Como ministro do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero abençoar a tua noiva, abençoar a igreja, e profetizar milagres sobre a vida, meu Pai eterno, deste povo. Todavia eu abençoo essa semana, e eu declaro a vitória total sobre a vida da igreja, em o nome de Jesus, e a igreja diz...